Amém, amém. Eu preguei 3 sermões em Tiago sobre a sabedoria e o sofrimento, e como Deus usa o sofrimento para nos dar sabedoria, e como nós devemos entrar no sofrimento com sabedoria. Depois eu preguei um sermão para mostrar que não devemos pensar que quando grandes sofrimentos não estão acontecendo, tentações grandes e provações grandes não estão acontecendo. Na semana passada, então, pregamos sobre Cristo dizendo que quando nenhuma provação está acontecendo, uma grande provação está acontecendo. E para você realmente entrar no sofrimento e sair do sofrimento, você tem que levar coisas para o sofrimento. As pessoas tendem a não levar nada para o sofrimento, a não ser aquilo que lhe é natural. E é óbvio que eles não conseguem sair de lá. Não porque a palavra de Deus não é eficaz, mas ela nos ensinou que só quando você leva coisas para o teu sofrimento é que todas aquelas coisas que Tiago disse acontecem. Eu quero dar um exemplo prático disso, já que a gente ensinou sobre essas coisas, mas como é alguém levar realmente parte daquilo que vimos para o sofrimento? Então, em 2 Samuel 12, de 13 a 25, diz assim: Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas uma vez que cometeu este ato, mostrando total desprezo pelo Senhor, o filho que lhe nasceu morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias dera a Davi, e ela adoeceu. Davi suplicou a Deus pela criança, jejuou, entrou em casa e passou a noite deitado no chão. Os anciãos do seu lar ficaram ao seu lado para fazê-lo levantar-se do chão, mas ele se recusou e não quis comer nada com eles. No 7º dia, uma semana, a criança morreu. Os servos de Davi tinham medo de lhe contar que a criança estava morta, pois pensavam: enquanto a criança estava viva, ainda estava viva, falávamos com Davi, mas ele não nos dava ouvidos. Tentavam tirar ele lá do chão. Como podemos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá fazer algo desesperado, poderá fazer uma loucura. Davi percebeu que os seus servos cochichavam entre si e concluiu que a criança estava morta. E ele perguntou: a criança morreu? Sim, eles responderam, ela está morta. Então Davi levantou-se do chão, depois de lavar-se, perfumar-se e trocar de roupas, entrou na casa do Senhor e o adorou. Em seguida foi para casa e, a seu pedido, serviram-lhe comida e ele comeu. Seus servos lhe perguntaram: por que estás agindo assim? Eles estavam espantados antes, agora estão mais espantados ainda. Enquanto a criança estava viva, você jejuava e chorava, mas agora que ela morreu, você se levanta e come. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensei: quem sabe o Senhor pode ser misericordioso comigo e deixar a criança viver. Mas agora que ela está morta, por que jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou sua esposa, Betseba, e foi até ela e deitou-se com ela. Ela deu à luz um filho e eles o chamaram Salomão. O Senhor o amou, e porque o Senhor o amava, enviou uma mensagem por meio do profeta Natã para chamá-lo de Jedidias. E eu queria ler um pedacinho de um salmo, que é um dos salmos de Davi, quando ele está nessa grande aflição, nessa grande agonia, que é o Salmo 39, a partir do 7, diz assim, até o 13: mas agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o escárnio dos tolos. Fiquei em silêncio, não abri a boca, pois Tu fizeste isso. Afasta de mim o Teu flagelo. Estou vencido pelo golpe da Tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Consomes a sua riqueza como a traça. Cada homem é apenas um sopro. Ouve a minha oração, ó Senhor. Escuta o meu clamor por ajuda. Não sejas surdo ao meu pranto. Pois habito contigo como um estrangeiro, um forasteiro, como todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa alegrar-me novamente, antes que eu parta e não exista mais. Então, quando você olha para a vida de Davi, é a maior apresentação da vida humana antiga que existe.
Ou seja, a Bíblia, depois de Jesus, a pessoa que ela mais fala é sobre Davi. E não há nenhum registro antigo que conte tantos detalhes sobre alguém na Bíblia e fora da Bíblia, como é contada para nós sobre Davi. Então ele é a pessoa depois de Jesus que a Bíblia tem mais capítulos e mais informações. Quando a gente estuda a vida de Davi, a gente vai estar aprendendo quais são as coisas que você deve levar, você deve ter. E quando você olha para a vida de Davi de maneira geral, você vai aprender isso de uma maneira geral, né? O que deve ter na sua vida e o que não deve ter. E quando essas coisas estão na sua vida, como isso Deus usa isso. E quando não está, como você está distante daquilo que Deus quer. E aqui, nessa parte, você tem o que você deve levar para o teu sofrimento. Se você não levar isso, o sofrimento vai te quebrar. Você não vai ser uma pessoa que o mundo vai perguntar qual é a razão da sua esperança. Porque o mundo não vai ver diferença em como você sofre e como ele sofre. Não vai ver diferença. Eles levam para a sua tristeza, para as suas grandes angústias, eles levam só o que o homem tem de natural, e a tristeza sempre quebra o homem. Mas se você levar o que a Bíblia diz, o que Tiago ensinou, então as tragédias, o sofrimento, a dificuldade, nunca vai te tornar amargo, endurecido e desesperado. E se nós queremos aprender isso, tudo o que você tem que fazer é olhar para essa narrativa. Então, grande parte, um grande exemplo de como pessoas que estavam muito antes de Tiago já tinham a sabedoria do que levar para o sofrimento, nós temos aqui. Então aqui nós temos uma seção de um dos salmos de Davi que a gente leu, sobre como Davi processou o sofrimento. Você vê a história, você vê o salmo, ele está deitado no chão, e você vê ele processando isso. Então você tem Davi prostrado no chão, deitado no chão. Davi não fica lá no chão simplesmente arrasado, ele luta lá, não é? Ele está diante de Deus lá, e então ele se levanta. Então as coisas realmente funcionaram da maneira que Tiago ensinou. Só quando a gente tem essas três coisas, se as acompanharmos, obteremos essa capacidade dele, de Tiago, de Cristo, de Paulo, de enfrentar o sofrimento e realmente ser mostrado às pessoas uma esperança que é alienígena nesse mundo, não é daqui, não é? E as pessoas vão querer saber a razão disso, é o que Pedro diz. Então ele cai no chão, mas ele não fica lá no chão caído simplesmente, ele luta lá com aquela realidade, porque ele levou algumas coisas para lá. Então ele se levanta. Então ele no chão, ele passou noites deitados no chão. A gente viu que foi uma semana. Os anciãos do seu lar ficaram ao seu lado para fazê-lo levantar-se do chão, mas ele se recusou e não quis comer nada com eles. Então o filho recém-nascido de Davi, o bebezinho, né, com a sua esposa agora, né, até o texto diz a esposa de Urias, ele foi atingido por uma doença e ele está morrendo. E Davi então está lá prostrado no chão, dilacerado pela perda do filho e pelo sofrimento que ele está vendo a sua esposa experimentar, e todas as coisas que levaram eles até esse momento. Então a gente pode perguntar, o que ele estava fazendo lá? O que ele ficou fazendo no chão? Nós podemos imaginar o sofrimento derrubando alguém, deixando ele totalmente prostrado. Mas o que Davi estava fazendo lá? Porque ele está lá? Parte da razão é porque ele está orando. E essa é uma postura de oração. Está prostrado, está no pó, como às vezes a gente usa, e a Bíblia usa, está no pó, está prostrado, deitado lá no chão. Ele está orando. Essa é uma das razões porque ele está lá, mas essa, é óbvio, não é a única razão porque ele está lá, porque você vê que os anciãos estão tentando levantar ele, estão tentando fazer ele se levantar de lá, ele se levantar, e certamente isso não significa que eles estão tentando fazer ele parar de orar, porque acham que ficar orando não é bom.
porque eles sabem que ele não está só orando no pó, que há outras coisas que o levam para estar no pó. Então há muitas maneiras de orar, e ele está no chão não só porque ele está orando, mas porque ele está esmagado. Esse é um dos poderes que o sofrimento tem de nos esmagar, de ser um peso insuportável que a gente não consegue ficar erguido, ficar de pé. Às vezes o sofrimento, a dor, o luto da vida é tão grande que literalmente ele te esmaga. Fisicamente, esmaga a tua alma e você está prostrado de todas as formas, não é? Até fisicamente. Ou seja, nem todos podem ter experimentado no mesmo nível, mas é que você fica tão chocado de horror, ou está tão doente de luto, a gente pode dizer assim, que literalmente você não consegue ficar de pé e tocar as coisas. Certamente não era o que era adequado um rei ficar lá uma semana deitado no chão, mas ele não tocou nada. E é onde Davi estava. E quão ruim a situação era para ele, quão esmagadora, quão aterrorizante era aquela situação. Eu já contei aqui que há muitos anos atrás, em 1988, caiu um avião na Escócia, um voo 103 da Panam caiu em 88 e morreu uma quantidade grande de pessoas. 259 pessoas que estavam no avião morreram, e ainda morreu 11 pessoas que estavam no chão, que o avião caiu em cima delas. Então foi uma tragédia. E uma mulher, eu estava lendo um artigo na época, e até artigos que eu gosto, eu costumo armazenar lá. E eu estava lendo o artigo, não na época, em 88, mas anos depois, bastante tempo depois. E essa mulher perdeu sua filha única, jovem, que estava naquele avião. E ela disse que estava no hotel quando ela recebeu uma ligação. Ela estava no hotel, ela estava fazendo uma viagem, a filha estava fazendo outra viagem, né? E ela estava no hotel, ela estava no corredor do hotel, quando alguém ligou e falou com ela, deu a notícia a ela de que o avião que a filha dela estava tinha caído e tinha morrido. A filha dela ainda adolescente. E ela escreveu um artigo para a revista Time 10 anos depois, ou seja, em 98. Ou seja, você diria que já tinha passado muito tempo. E ela disse que quando ela soube que o avião caiu e a filha única dela, ela estava naquela idade que não ia ter mais filhos, né? Quando ela soube disso, ela disse que ela desabou no corredor do hotel e foi se arrastando para o quarto, não é? E ela disse assim no artigo: tudo que eu podia fazer era chorar, gritar e rastejar pelo corredor do hotel até o quarto, e eu simplesmente não conseguia me levantar nos próximos dias. Mas a gente precisa entender algo sobre a vida, a de Davi, a de pessoas como essa mulher. A vida, a gente só tem duas coisas que podem acontecer: ou você pode morrer jovem, o que em si já é uma tragédia, não é? Alguém ser colhido tão jovem como foi a filha dela. Ou você pode envelhecer e experimentar o sofrimento que joga você no chão. Porque se você envelhece, você vai fatalmente, pelo menos alguns sofrimentos grandes vão invadir a sua vida. Na vida das pessoas não é igual, mas esses são meio iguais. Você vai pelo menos enfrentar a morte de um cônjuge, de um irmão, de filhos, de amigos, de pais. Não importa quem você seja, haverá um sofrimento que vai te jogar no chão. Haverá um sofrimento esmagador na sua vida. E isso, na melhor das hipóteses. Pode outros instrumentos e outras tragédias acontecerem, dependendo de como as coisas aconteçam. Mas pelo menos, ou você sofre a tragédia de morrer jovem, ou outras vão te alcançar, porque você não morreu jovem, e não importa quem você seja.
haverá sofrimento que vai te esmagar no chão. E o que é interessante no artigo é que a mulher está escrevendo 10 anos depois, e ela ainda está no chão. Ela não é como Davi. Ela diz no artigo que ela nunca mais se levantou. Ela diz: nada de bom saiu daquilo. Eu não consigo ver 10 anos depois nenhuma coisa boa da minha filha estar naquele avião que caiu. Nada, nada. Eu estou sofrendo hoje como sofri naquele dia. O meu luto não melhorou. Eu ainda estou de luto pela minha filha. Minha vida foi destruída, ela diz, e digo isso abertamente. Não há saída para isso, ela diz. É uma escuridão da qual você não sai mais. Ela diz: esta é uma sentença, não de morte, mas uma sentença para a vida toda. E é por isso que é tão importante, ela estava falando sobre os cuidados, né? É tão importante prevenir a tragédia e não permitir que ninguém pense: bem, não é tão terrível porque você sabe que tudo vai ficar bem no final. Ela diz: não vai ficar. Eu nunca mais me levantei do chão, estou lá, estou no mesmo lugar, estou na mesma escuridão, na mesma tristeza, no mesmo luto. E ela diz assim no artigo: ainda estou no chão. Fui jogada no corredor do hotel, tudo o que pude fazer foi rastejar pelo corredor, mas agora eu me rastejei pelo resto da vida, nesses 10 anos. Mas você vê que Davi se levantou depois de 7 dias. E não apenas ele se levanta, como a gente vai ver, mas todo mundo fica chocado porque ele se levantou. Todo mundo que estava querendo que ele não ficasse tão prostrado como ele estava, sob aquele peso esmagador, agora essas pessoas estão espantadas assim: o que está acontecendo? Como assim? Ele levantou, se tomou banho, se cingiu, colocou roupa, se perfumou e vai comer? Como assim? Nem enterrou o filho ainda, não aconteceu nada disso ainda. Os servos, eles não acreditam no que está acontecendo. Eles até podiam entender, eles não queriam que ele ficasse no chão, queriam consolar de alguma forma, levantar ele, mas eles estão mais maravilhados porque Davi, uma semana depois, se levantou. E essa mulher certamente ficaria, e a maioria dos cristãos também, não é? Então, quando a gente lê essa narrativa, não tem razão para esperar que ele se levantasse novamente, mas ele se levanta, e levanta quando as coisas ainda não sequer, não é nem igual a mulher que já passou 10 anos. Deram o recado a ele: seu filho está morto. Então ele se levantou. Agora, por quê? A Bíblia diz que, por um lado, não importa o quanto você tente, você nunca vai evitar ir ao chão do sofrimento neste mundo. Mas você vê, a Bíblia não nega o sofrimento profundo em nenhum lugar, e nem que nós seremos livres dele, mas ela diz que você não deve ficar lá. Como então Davi se levantou? Você se levanta dependendo do que você levou para lá e do que você faz lá embaixo, lá no chão. Sua capacidade de se levantar depende do que você faz lá. Se você não faz, não há a sabedoria que Tiago disse em você, que a gente viu tão detalhadamente. O que você está fazendo no chão é a pergunta que você deve fazer quando você estiver lá, quando o sofrimento esmagador chegar. Como você está lutando lá? O que você está fazendo lá? Se você estiver fazendo a mesma coisa que o mundo faz, não deve se espantar, nem eu, nem você, nem ninguém, por colher os mesmos resultados do mundo. Então há 3 coisas que Davi compreende quando está no chão. Mas a gente sempre tem que pegar algumas coisas, e você pode ver isso pelo contexto. A gente aprende pelo texto, e até aprendemos por essa sessão inteira, e aquela sessão de lamento do Salmo 39, né? Davi escreveu muitos salmos, né, de lamentação. Muitos salmos de Davi são salmos em dias escuros, em dias de aflição, de agonia, que não faltou na vida de Davi, que era um homem segundo
o coração de Deus. Há muitos salmos de clamor, há muitos salmos de sofrimento, há muitos salmos de estar no chão, e há 3 coisas que Davi compreendeu, que ele compreendia, e quando ele estava no chão, ele levava essas coisas para lá. Quando ele estava no chão, ele estava lutando lá. Você vai ver alguns salmos, Davi falando para ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você vê que lá, Davi, ele não era passivo das situações ou do sofrimento. Ele fazia algo no sofrimento, ele agia, ele levou verdades essenciais, como as que Tiago estava ensinando, para dentro do sofrimento, e lá ele lutava com essa verdade naquela situação, porque ele compreendeu essas coisas, ele foi capaz de se levantar. Se você não as compreender, não será capaz de se levantar. Cada tristeza, cada decepção, você vai ficar um pouco mais amargo, ou um pouco mais cínico, ou um pouco mais para baixo, e a vida vai ficando cada vez mais pesada, não é? É isso que acontece com o nosso mundo, com as pessoas. A primeira coisa que ele aprendeu foi que esse sofrimento não era uma punição, não era a justa retribuição de Deus pelo pecado dele. Esse sofrimento não era vingança de Deus. Esse sofrimento não era nada retributivo. Davi teve um caso com a esposa de um dos seus melhores amigos, Betseba, e ela ficou grávida. E para encobrir a história que já conhecemos, ele arranjou para que o marido dela fosse morto, mas não morto de uma maneira assim, mata ele, não, mas que fosse morto no campo de batalha, que parecesse só uma armadilha do destino na guerra. Para isso, não podia morrer só Urias, tinha que morrer um monte de gente junto, para parecer que a guarnição inteira foi pega e acabaram morrendo, e parecer que aquilo foi só os destinos da guerra. Então, ele não matou só Urias, ele matou todo mundo que estava com Urias, para que aquilo ficasse bem disfarçado. Mas Deus sabia, e ele enviou o profeta Natã para contar a Davi sobre o seu pecado, como a gente já conhece, e Davi se arrepende. É interessante como no versículo 13, condensa todo o Salmo 51, que Davi também escreve. Ele condensa só no versículo 13 aqui: pequei contra o Senhor, é o que ele diz. Ele não vai levantar, como ele faz lá no Salmo 51, não vai levantar um monte de racionalizações, Mas então o que acontece? Então o bebê, o menino, o filho recém-nascido que nasceu de Davi e Betseba, é atingido por Deus com uma doença. Imediatamente, eu acho que todo mundo que faz uma leitura superficial da Bíblia, e às vezes a gente faz isso, você lê e diz: isso é porque Deus está castigando ele, Ele está punindo Davi pelo que ele fez. Então, já isso da igreja, as pessoas do mundo, seculares, vão dizer: essa é uma das razões pelas quais eu não gosto muito da Bíblia, essa é uma das razões pelas quais eu não posso ver todas essas coisas, essa coisa punitiva, essa é uma das razões pelas quais acho que eu tenho que superar a Bíblia, simplesmente eu não posso lidar com um Deus assim. Mas leia com mais cuidado, no versículo 13, da maneira mais clara, direta e sem possibilidade de interpretações diferentes, Deus diz através de Natã: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá mais. Isso não poderia ser mais claro para nós e para Davi. No Antigo Testamento, que são a parte da Bíblia que é hebraica, quando Deus diz: o Senhor perdoa o seu pecado, isso tem um significado muito claro, um significado específico. O significado é, como é para nós também: eu não vejo mais o seu pecado legalmente, eu não me lembro mais do seu pecado como um juiz, eu não olho para ele e nem vejo como algo legal, está totalmente fora, foi jogado no mar do esquecimento de Deus. É claro que Deus não pode esquecer nada, Ele vê tudo
simultaneamente todo o tempo. Mas o que ele quer dizer quando diz isso? Eu não me lembro mais. Ele quer dizer isso: eu não vejo o seu pecado como algo legal. Eu não me lembro do seu pecado como algo contra você. Eu não o considero legalmente responsável mais de forma nenhuma por aquilo. Eu não vou exigir qualquer pagamento e não vou exigir qualquer retribuição por causa desse pecado. Você nunca vai ser punido por causa desse pecado. É isso que ele está dizendo. Então, para tornar isso duplamente claro, ele acrescenta: você não morrerá. Porque em todo o código moral e legal daqueles dias, no Antigo Testamento, múltiplos assassinatos tinham pena de morte. E era, se Deus estivesse tratando legalmente com ele, o que devia acontecer. Então, primeiro ele diz: você não está sendo punido, eu perdoei o seu pecado. Em segundo lugar, ele diz: você não morrerá. E em terceiro lugar, para deixar, eu diria, de maneira tripla, não é? Claro, há a palavra mais. No início do versículo 14 ele diz: e ele diz mais. Você foi perdoado, você não será punido, não haverá retribuição, mas apesar disso, o seu filho morrerá. Não é retribuição, não é punição, não é parte. Eu perdoei parte do seu pecado você vai pagar. A palavra mais significa que isso não é uma punição. Então, repetidas vezes estamos sendo informados, Davi está sendo informado: você está perdoado, você é aceito, você está em meus braços, você foi completamente, eu não lembro mais do seu pecado contra você, mas você vai sofrer horrivelmente. Isso imediatamente nos surpreende, como assim, um quê? Se você tivesse escutado o que Davi escutou antes: você foi perdoado, você não vai morrer, eu não vou dar nenhuma retribuição ao seu pecado, eu esqueci completamente. Isso, quando diz mais, o seu filho vai morrer ou você vai sofrer terrivelmente, isso nos choca, porque Deus está dizendo: você é amado, você é totalmente aceitável para mim. É como se isso nunca tivesse acontecido. Você é perdoado, você é aceito, e você vai sofrer. Então isso parece, a princípio, meio deslocado. Você sabe o quanto a Bíblia martela repetidamente que é assim que as coisas são. Todo o livro de Jó, um livro dos mais famosos, é para refutar a visão que os amigos de Jó tinham do sofrimento, como Jesus, a gente viu refutando de maneira ainda mais clara, quando ele falou sobre a torre e sobre aqueles galileus que Pilatos tinha matado na hora do culto. Então os amigos de Jó tinham essa visão do sofrimento. Pessoas boas têm vidas boas, e se coisas ruins acontecem, alguma coisa está errada. E se coisas muito ruins acontecem, então pior ainda, não é? Portanto, se você está tendo uma vida boa, você pode assumir que está correto diante de Deus. A gente viu que Jesus refutou exatamente isso. Por outro lado, se está tendo uma vida terrível e tudo está dando errado, Deus está punindo você. Deus está dizendo a Davi exatamente que isso não está acontecendo. Essa era a visão dos amigos de Jó, e todo o livro de Jó está lá para refutar exatamente isso, para refutar essa visão que é natural no homem, não é? Então todo o livro de Jó está lá para fazer isso, não é? Para tirar essa ideia de que pessoas, primeiro, que vivem corretamente não vão ter grandes aflições, e que essas aflições significam exatamente a retribuição do pecado, sempre, não é? Mas a gente pode dizer que o que mostra isso infinitamente mais do que Jó é tudo o que nós conhecemos de todo o Novo Testamento, que fala sobre o Jó definitivo, o último Jó, o Jó para o qual Jó apontava, que é Cristo, que é Jesus, que foi totalmente amado, totalmente aceito, totalmente o deleite do Pai, mas que sofreu mais terrivelmente do que qualquer outra pessoa já sofreu ou vai sofrer. Nenhuma criatura de Deus sofrerá tanto quanto o seu filho sofreu. Em outras palavras, do começo ao fim, a Bíblia diz: não é assim que funciona.
Não é que as pessoas boas têm vidas boas, pessoas más têm vidas ruins, e portanto, se você está sofrendo, Deus está fazendo algo com você e certamente só pode estar te punindo. Deus queria que Davi entendesse: você não está sendo punido, não estou retribuindo, eu não lembro mais, você é totalmente aceito. Então, por que Davi precisava saber disso? Quer dizer, isso é crítico, né? Davi nunca teria se levantado do chão se essas verdades não fossem muito claras para ele. Que esse sofrimento não é uma punição por causa de quem ele era e da relação que ele estava com Deus, uma relação de graça aqui. E aqui está outro motivo: se você assumir o ponto de vista natural, que é mostrado nos amigos de Jó, nos discípulos de Cristo e etc., o que é bastante comum, se você vive uma vida boa, deveria receber coisas boas, está dando tudo errado, você está sendo punido. Se você acredita que qualquer um que sofra deve necessariamente Deus estar punindo, então quando você estiver no chão, debaixo do esmagamento, do horror que te coloca lá, você não pode levar para lá as coisas que te fazem levantar. Você está levando exatamente as coisas que te esmagam mais, porque nessas condições há apenas duas possibilidades. Uma é que você concluirá, com base em como tem vivido, que o sofrimento que Deus está dando em sua vida é justificado, e portanto você odiará mais a si mesmo e se encherá de mais autocomiseração ou autoacusação, ao contrário, né? Você vai ser paralisado com uma certa autoaversão e vai até achar que isso é, de certa forma, espiritual. Ou você vai ter um outro sentimento: você vai olhar, vai achar que a sua vida não está tão fora assim, que é bem possível na loucura humana, e que o sofrimento de Deus não é justificado. E você vai ficar, quer você admita ou não, com raiva de quem determina aquilo na sua vida. Você vai expressar isso com amargura, com tristeza, igual aquela mulher que diz que 10 anos depois ela ainda está no chão, ainda está se arrastando. Se você adotar a abordagem dos amigos de Jó e levar ela para o teu sofrimento, que se você vive uma vida que você acha que de alguma maneira estava honrando Deus, as coisas boas vão estar te rondando, e coisas ruins podem acontecer, mas não coisas devastadoras. E se você vive uma vida ruim, então somente assim pode essas coisas entrar na sua vida. Você vai acreditar indiscriminadamente que qualquer um que sofra muito, Deus está punindo. É o que as pessoas achavam quando olhavam para Cristo numa cruz. Ou vai fazer você odiar não a você mesmo, mas a Deus, porque você acha que aquilo não podia estar acontecendo na sua vida, porque você acha que não estava vivendo uma vida que merecesse aquilo, e de qualquer maneira você vai ficar paralisado, né? Vai ficar mais amargo, vai entrar naquela espiral que aquela mulher entrou. Você nunca vai se levantar, nunca. Você vai dizer como ela: isso nunca vai embora. De alguma maneira as pessoas podem achar que eu estou um pouco melhor, mas as coisas ainda estão aqui, e vai somando isso a outros sofrimentos da vida, que leva você à escuridão, à amargura, ao cinismo, ao desespero, e cada vez mais para baixo. Mas Davi acredita no que Natan disse: este sofrimento não é uma punição. Deus te perdoou, te aceitou. Ele não lembra mais desse pecado contra você. Agora, se não é o quê? A segunda coisa que ele aprendeu quando estava no chão foi que esse sofrimento não era punição, era o que a gente pode chamar de cirurgia. O versículo 14, nem todas as traduções são tão boas, não é? Aqui a gente usou, não é tão clara, não é? Há outras traduções que eu poderia ter usado e que
são melhores, não é? Mas quando ele diz assim, porque você desprezou a Deus, no que você fez, literalmente significa tratar Deus, na verdade, levianamente. Eu diria que, para a gente entender melhor, é um antônimo de glória, ou seja, é o oposto de dar a glória a Deus. É isso, ou seja, é o antônimo de kabod, da glória, ou seja, a importância infinita e o peso infinito que Deus tem em todas as coisas, mais do que qualquer outras coisas, na sua vida e no universo. Então, o que é glória? Glória é sentir a realidade de Deus, sentir o peso dessa realidade, de tal maneira Deus tem mais glória, que Ele é mais real do que qualquer outra coisa, então Ele tem mais peso. Quando Deus é mais real em nossa vida do que qualquer coisa, ou seja, a gente está dando toda a glória a Ele, nada tem peso perto de Deus. Só assim você está tratando Deus de uma maneira que não é desprezá-lo, que não é o oposto de dar glória a Ele. Então glória é sentir a realidade de Deus. Por isso que a gente fala assim, eu dou glória a Deus, por isso dou glória a Deus. Às vezes essas palavras são vazias, porque a vida da pessoa, Deus não tem peso nenhum. Tudo tem mais peso. Todos os relacionamentos, com marido, esposa, filhos, amigos, tudo tem mais peso. Com as coisas, com a carreira, com tudo. E Deus não tem peso. Então é óbvio que Ele não está recebendo glória nenhuma, porque o peso vem da realidade. Então as outras coisas são mais reais para mim e Deus é menos real. Deus é mais uma ideia e não uma realidade. E tratar Deus assim é tratar Deus levianamente. É isso que Deus está dizendo que Davi fez. Você me tratou levianamente. Eu não tive peso nenhum, eu não era real para você aqui. Outras coisas eram muito mais reais para o teu coração. Você fez de mim uma abstração. Betseba era real, o que você estava sentindo era real, eu não era real. Eu fui desprezado, eu fui tratado com leviandade. Eu não tive peso, não tive glória. Então você vê, não é simplesmente que Davi desobedeceu um código de ética. O que o texto está dizendo a Davi você tem, e você levou aos outros, porque Deus disse que levou os outros a fazer a mesma coisa, a tratar Deus levianamente. Agora não só você tratou Ele como se Ele fosse uma abstração sem peso na sua vida, um monte de gente vai fazer a mesma coisa, baseado no que você faz. Você influencia outros, e agora outras pessoas estão desprezando, estão usando o nome de Deus, estão tratando Deus levianamente, sem dar Ele o peso final na sua vida. Essa é a análise de onde Davi está espiritualmente nesse momento. É um buraco, é no chão mesmo. Ele acredita em Deus, mas tudo sobre Deus. O que é tudo sobre Deus? Sua sabedoria, sua santidade, sua beleza, seu poder, seu amor, é um conceito abstrato. O amor da Betsabá não era abstrato para ele, era real, tinha um peso, muito mais do que o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a amizade de Deus. Ou seja, Betsabá tinha mais glória, tinha mais realidade, e Deus estava mais no lugar de um conceito abstrato. É uma abstração mental e não uma realidade viva para o meu coração, de tal maneira que o coração pode saber que Deus é isso, enche toda a terra, que Ele tem toda a glória, mas é só uma ideia abstrata. Peso mesmo tem o amor de Betsabá, não é uma realidade. Então pense, que tipo de homem deseja tanto o amor de uma bela mulher, que leva o seu reino ao precipício e que mata por causa disso, para esconder sua reputação depois? Eu vou dizer que tipo de homem: um homem que pode acreditar no amor de Deus, mas só de uma maneira mental, só de maneira abstrata, acreditar nisso naquele momento sem o peso e não uma realidade. Se Deus fosse o amor de Deus mais real do que o de Betsabá, então tudo teria sido diferente.
Deus teria sido glorificado, ou seja, recebido o peso adequado. Deus não é uma realidade espiritual que está inundando o coração dele de alegria, de satisfação, de paz. Então, outra coisa tem esse peso. Se ela vai-se embora, todas essas coisas, minha paz, minha alegria, tudo vai embora junto. E eu posso continuar dizendo, como muitas pessoas dizem, mas pastor, você tem que entender, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus dá paz, mas tem que entender o meu caso. Quase estava dizendo, não tem um caso aqui. O caso é que essas coisas estão recebendo glória no teu coração. Elas são mais reais do que Deus. Você nunca diria, tá bom, eu gosto disso, meu filho é importante, mas você tem que entender que isso aqui, eu tenho que ter isso, e meu filho vai ficar para lá. Você vai dizer o quê? Como assim? Essa coisa tem mais peso na sua vida do que o seu filho. Então, quando alguém diz assim, eu sei disso que Deus me ama, mas ele está dizendo o seguinte, não é real para mim, não tem peso. O amor dessa pessoa, daquelas pessoas, ou o amor, ou o senso de valor que aquilo ali me dá, que aquilo me dá, é muito mais real do que Deus. Deus não consegue, é só um pensamento. Então, Deus não é uma realidade espiritual inundando a vida de alegria, ou de paz, de qualquer coisa. Porque senão Davi não estaria tão carente. Você nunca está tão carente de algo, de alguém, de uma situação, se Deus estivesse sendo o peso naquela área na sua vida. Todo pecado é porque você diz, eu preciso disso. Não é? O homem diz isso. Naquele instante, sobre aquilo, Deus é muito menos real do que aquilo. Eu sei, como eu disse, que Deus me ama, mas eu não consigo ter nenhuma paz, então, porque na verdade é só um conceito. Você precisa ter outra coisa que tenha realmente peso, substância, realidade para você ter isso. Porque se não fosse assim, Davi não estaria tão vazio. Ele está tratando Deus levianamente, como se Deus fosse tão sem substância que não enche ele, não preenche ele, não supre aquela carência. O amor de Deus é apenas algo em que ele acredita, mas não é aqui nesse momento uma realidade no coração. E se não é uma realidade no seu coração, se não está pressionando você com peso, se não é uma experiência real, você vai procurar outra coisa real para você, entre aspas, uma coisa que realmente pressione, uma coisa que realmente tenha peso, que satisfaça aquela tua carência. É isso. Então, a gente pode olhar para Davi em determinado momento em que ele tinha uma necessidade de poder, e ele se sentia assim, significativo quando exercia esse poder, quando enviava homens para a guerra, quando conseguia a mulher que queria, não importando o que, isso tinha um peso para ele. Outras palavras, o que Davi está fazendo, porque Deus não era a fonte fundamental de alegria em sua vida, então ele estava cheio de carências que precisavam ser supridas por outras fontes. A fonte real do amor significativo em sua vida não era mais Deus, então ele se torna um escravo. Você sempre vai ser um escravo daquilo que é mais real para você, porque você tem que ter aquilo. Então ele estava procurando poder, ele estava procurando Betsabá. Sempre que isso acontece, você se torna um escravo. Quando você faz de outras coisas sua confiança fundamental, você necessariamente é escravo daquilo. E é por isso que você diz que aquilo teria um peso na sua vida e que Deus não tem. Qualquer coisa que você faça, seu Deus emocional, seu centro emocional, que você tem que ter, isso faz com que você esteja sujeito àquela coisa. E Deus vai ser sempre cada vez mais irreal para você. E então ele pode ser desprezado, como dizer, ele pode ser uma abstração na tua mente em alguns momentos. E perder ou ameaçar aquilo que você acha mais real vai trazer o quê? Uma amargura. Você vai para o chão e vai ficar lá, e uma raiva incontrolável se algo bloquear o teu caminho para aquilo que é tão real para você, tão vívido, e da qual você está tão carente. E
e vai levar você a um desespero incontrolável se você perder aquilo, porque você é um escravo, você vai ficar no chão, e você vai cada vez mais para a escuridão, e vai mais para a depressão, enfim. Em outras palavras, Davi não olhou para Betseba e disse: linda, uma mulher linda, mas meu Deus, eu não vou arruinar a minha vida e a vida do meu reino e do meu povo e te desonrar por causa disso, porque isso não tem um peso, é incomparável. Ele poderia ter dito isso se Deus fosse sua confiança fundamental ali, se Deus fosse sua realidade absoluta, mas não era. Era um conceito mental. Como resultado, ele estava escravo daquilo que ele achou que mais supriria suas supostas carências. Agora, isso aconteceu com duas pessoas na Bíblia, que são as duas únicas que Deus disse: através de você, o mundo inteiro vai ser curado. Através da tua descendência, todo o meu plano eterno vai se concretizar. Isso eu falei isso para duas pessoas. A aliança de Deus só com duas pessoas incluiu isso: com Abraão e com Davi. Abraão é a única outra pessoa em que Deus veio e disse: olha, por meio de ti todos serão abençoados. Por meio de ti a eternidade toda sofrerá uma transformação de glória imensa. Ele prometeu isso a Davi e prometeu isso a Abraão. E Abraão teve um menino também, um filho, igual é o caso de Davi aqui, Isaque. E ele era filho de Abraão, filho da sua velhice. Nós conhecemos a história também. Então, Abraão passou não apenas a mimar Isaque, mas essencialmente a construir a sua vida em torno de Isaque, como se Isaque fosse a grande realidade, né? Então isso ia fazer dele um escravo, uma obsessão, porque nós ficamos assim com qualquer coisa que é o nosso Deus emocional, e é por isso que o emocional fica tão destruído nesse mundo. Então, todo conselheiro vai dizer que quando você pega algo assim, uma criança, e faz ela o centro da sua vida, o peso que você põe sobre ela é esmagador. Ou um relacionamento, marido, mulher, e qualquer outra coisa. Você sufoca, você enche aquelas pessoas de aspirações enormes, você está sempre reclamando. As pessoas também que você põe esse peso, elas vão ser sempre um problema, elas vão ser esmagadas por você colocar sobre elas expectativas irreais. Elas são os seus salvadores. Se aquela criança der errado, a vida deu errado. Se aquele relacionamento o outro lado deu errado, tua vida acabou. Então nenhum ser humano pode ser esse tipo de coisa para outro ser humano. Então Abraão, se você conhece a história, já estava fazendo isso. E isso envenena a família, como a família de Jacó, de Isaque, né, que é filho dele, também foi envenenada por algo assim. Então Deus teve que vir a Abraão e dizer: Abraão, a redenção em sua vida e no mundo não pode avançar a menos que façamos uma cirurgia radical aqui. Você não está falando sobre nenhuma punição, não é? E cirurgia sempre é radical, querido. Sempre que alguém diz: você vai ter que fazer uma cirurgia, você sabe, é mais complicado do que se não fosse tomar uns comprimidos, né? Cirurgia é uma faca e vai cortar você, vai cortar o seu corpo. A diferença entre uma cirurgia que cura você e uma lâmina, uma faca que te mata, é uma questão de milímetros às vezes. Então a cirurgia é sempre algo assustador, é sempre radical, é sempre sangrento, é sempre ruim. Você sempre prefere que o tratamento não inclua a cirurgia. E Deus diz a Abraão: seu filho tem que morrer. A única maneira da redenção avançar em sua vida é se seu filho morrer. A única maneira da redenção avançar no mundo é se seu filho morrer. Temos que fazer algo. Você vai arruiná-lo. Você está sendo arruinado. Ele vai arruinar você, você vai arruinar tudo. Temos que fazer algo. Seu filho tem que morrer. Abraão, é óbvio, como Davi, caiu no chão, não é? Isso colocou Abraão em um sofrimento incrível. Mas aqui está o que nós sabemos: ele lutou lá, ele lutou sob a faca, naquela
cirurgia. Uma cirurgia enorme estava sendo feita, e quando ele se levantou, ele disse: Deus, tu tem o maior peso na minha vida. Ele levantou daquela cirurgia dizendo: nada é mais pesado, eu não tenho uma carência que precisa de outra coisa para ser satisfeito que não sejas tu. Eu posso matar Isaac, como tu disseste. Ou seja, na verdade não é matar, eu posso oferecer como um sacrifício de holocausto, que era o que todo filho devia ser, e por isso que você, quando nascia um filho assim, você oferecia um cordeiro no lugar dele, porque todos os machos que representam a família, os primeiros deviam morrer, de todos os animais. Mas no homem, você oferecia um substituto. Deus aceitava, mas não era porque Deus era obrigado, não é? Então, no momento em que esse falso Deus, esse pseudo-salvador, essa ligação visceral que tinha mais glória, foi resolvido para aquela cirurgia, e ele não era mais algo que tinha um peso funcional que Deus devia ter. Deus disse: você pode ficar com ele. Porque Deus não fez assim com Davi. Você não vê a mesma coisa acontecendo com Davi, não é? Davi perdeu sua liberdade por causa dessas coisas. Davi é um escravo, Davi está num precipício, Deus o perdoa, Deus não lembra mais, mas diz: isso é grave, precisa haver uma cirurgia, não é? E ele não mudou, ele foi perdoado, mas Deus está dizendo: não é só o perdão meu que você precisa. Nós às vezes achamos que só precisamos disso de Deus, não é? Deus me perdoou, então tá bom. Não, Deus diz: não, você é meu filho, você não precisa só de perdão, você precisa de mais coisas de mim. Davi ainda tinha uma necessidade além do perdão, porque era meio inútil ele ser perdoado e continuar tendo coisas com mais glória do que Deus na sua vida. Então o que Deus faz é vir a Davi e dizer: Davi, se a redenção vai avançar, o seu descendente vai sentar no trono para sempre, seu filho tem que morrer. Talvez Davi, talvez não, certamente, ele conhece a história de Abraão. Essa pode ter sido uma das razões pelas quais ele disse: fiquei no chão essa semana toda no pó, porque talvez Deus tenha misericórdia. Talvez ele possa fazer o que ele quer fazer em mim, sem tirar a criança. Foi assim que foi com Abraão. Mas nesse caso, você pode me perguntar por quê? Quem sabe por quê? Deus provavelmente podia dizer algo para nós: Davi, você vai construir a sua vida em torno desse menino, e ele vai arruinar você, e vai arruinar ele, você vai arruinar ele, então eu vou levá-lo, é apenas um bebê, ele estará comigo, então estou apenas levando para bem-aventurança. Foi isso que Davi expressa. Isso funcionou. Se você olhar a vida de Davi a partir daqui, há uma mudança muito radical, não é? A respeito da vida de Davi, que até esse ponto da história ela era meio que acontecia e não acontecia. Por muitos capítulos a gente vê isso. Davi usou todo mundo. Betsabá foi um objeto para realizar o que ele queria. Urias era um obstáculo. Ele não veio a Betsabá como uma pessoa que ele devia levar para ver, contemplar também a glória de Deus, edificar a sua vida. Ele via a Betsabá como um objeto. E Urias ele viu como o quê? Como um obstáculo, algo que está atrapalhando. E Joabe ele viu como uma ferramenta. Eu quero que Urias morra, vou falar para Joabe fazer. Joabe, ele não pensou: o que você vai fazer em Joabe? Eu sou o rei, ele me conhece como um servo de Deus, eu vou dar uma ordem a ele para ele deixar o cara morrer.
como é que vai ficar o coração de Joabe? Ele não pensou nada disso, porque ele pensou que Joabe era só uma ferramenta. Então você vê, ele fez de Betsabá um objeto, fez de Urias um obstáculo, e de Joabe uma ferramenta. Davi não é alguém que está procurando edificar a vida das pessoas, ele é um usuário de pessoas. Todas as pessoas têm um objetivo. Esse aqui é o meu objeto, aquele ali é meu obstáculo, aquele ali é a minha ferramenta. Mas a partir desse momento, nunca mais você vai ver essas coisas na vida de Davi. Quando ele se levanta e diz: posso trazê-lo de volta, não é? Pela primeira vez em capítulos, Davi fala não por motivação política, por uma motivação de poder, ou por uma motivação de um desejo, mas por uma nudez existencial que ele reconheceu. Então, em lugar daquele Davi que era detentor do poder, que podia usar as coisas como ele queria, agora a gente vê um Davi vulnerável. E é assim que ele vai ser até o fim, até morrer doente, numa cama. Ele não estará mais usando pessoas daqui em diante. Foi difícil, foi duro, mas ele mudou. A cirurgia funcionou. Então escute, essa é uma das piores partes, não é? Desse sermão. O sermão sempre tem a pior parte, não é porque ela é ruim, mas porque ela é a mais dura, como uma cirurgia não é? Mas é um fato, não é? Qualquer um que tenha realmente alguma experiência em crescimento espiritual sabe que a redenção nunca avança na sua vida, não é? Há uma ligação estreita entre sua sabedoria e entre o seu crescimento, entre o seu caráter, entre sua compaixão, entre até mesmo a sua alegria e o seu sofrimento. É assim que funciona. É por isso que Tiago disse que você deve ter grande alegria quando passar por muitas provações. Deus vem até nós, rapidamente diz: eu odeio fazer isso. Como um pai não quer levar um filho para cirurgia, nem o próprio médico tem um prazer na cirurgia em si, não é? Porque isso era quase o prazer de dar uma facada nas pessoas. Mas vai ter que haver alguma cirurgia, ou você vai estar em grandes apuros. Então, o propósito de Deus na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós, não é só nos perdoar. Há mais uma coisa que a gente aprende aqui, ou seja, quando você está realmente passando pelo sofrimento, você não tem ideia exatamente do que a cirurgia está fazendo. Como quando você vai para uma mesa de cirurgia, muitas vezes, às vezes meses ou anos depois, você vai dizer: eu vejo como Deus estava trabalhando naquelas questões fundamentais do meu coração e em tudo aquilo. Como Jacó, quando estava quase morrendo, ele disse para os seus filhos: Deus sempre foi um pastor na minha vida. Agora eu vejo que ele sempre me conduziu como um pastor conduz uma ovelha, mas ele não percebeu isso a maior parte da vida dele, e é por isso que ele ficava tentando dar as soluções dele, porque ele não viu um pastor conduzindo as coisas. Então agora a pessoa diz: eu me vejo sendo capaz de entender melhor as pessoas, eu vejo tendo sido quebrado do meu orgulho, da minha autossuficiência ali, eu me vejo tendo sido libertado, livrado de coisas que estavam me arruinando e arruinando outros. Você vê as coisas de Davi, não estava arruinando só ele, estava arruinando Joabe, Urias, Betsabá. Anos depois, às vezes você percebe, quando você está no meio disso, você nunca tem ideia de que ele está realizando exatamente. E é aqui que entra o Salmo 139, esse é um salmo de Davi, e é um dos muitos salmos que nos dizem os tipos de coisas que ele pensou, orou, quando estava nos momentos mais escuros da sua vida, no chão, como aqui, em momentos de desesperador sofrimento. E esse salmo é notável, porque quando você chega no final, ele não termina com uma nota de alegria. Agora está tudo bem, estou cantando de alegria e cheio de júbilo. Nem mesmo termina com uma nota profunda de esperança. De fato, ele não termina como muitos salmos terminam. Ó Senhor, estou sofrendo, mas deixe-me apenas ver a tua face e eu vou saltar de alegria, não é? Alguns salmos podem terminar assim, mas esse não, diz: desvia de mim o teu olhar, para que eu possa me alegrar novamente antes que eu morra. Esse é o fim do salmo.
É assim que ele encerrou essa oração. Ou seja, em vez de dizer, me mostra a luz do seu rosto, ele está dizendo, afasta o seu olhar de mim. Eu estou em tal situação que o teu olhar, eu não consigo me alegrar com o teu olhar. Estou sendo mais esmagado ainda. Você pode pensar, isso é um salmo? Isso é um salmo, sabe? Esse salmo que parece muitas das vezes reconhecer o que Deus está fazendo, eu vou ficar mudo porque tu fizeste isso. Ao mesmo tempo, ele não é rico em esperança, mas é um grande conforto para mim e para o povo de Deus. Primeiro, porque mostra o fato de que está incluído esse salmo está incluído na Bíblia, mostra que Deus entende que muitas das vezes a oração no momento de maior escuridão não é só cheia de sabedoria, sabe? Às vezes ela tem coisas das quais você vai ter que se arrepender depois, como Jó, que em meio à sua aflição falou coisas para Deus e falou coisas que depois ele diz, eu boto a mão na minha boca, falei do que eu não entendia. Mas ao mesmo tempo, você vê que no fim Deus não colocou um peso muito grande a respeito disso, como botou nos amigos de Jó. Ou seja, Deus sabe que quando você está debaixo de um peso esmagador, nem sempre flui só notas de sabedoria da sua boca, da sua mente, então Davi dizer, tira os seus olhos sobre mim para que eu tenha uma alegria, não é algo que está realmente adequado, mas Deus sabe que Davi está debaixo de um esmagamento, aquilo vai ser mudado, mas Deus, você vê, não dá o peso naquela hora de escuridão, que às vezes eu e você daríamos. Então não é certo, e Deus vai levar ao que é certo, mas Deus também não diz, você não poderia ter dito isso acabou, não é? Então a inclusão desse salmo mostra a compaixão de Deus. Ele sabe que nem sempre no momento de escuridão total só saem palavras sábias dos nossos lábios. Outra coisa que a gente vê aqui é que, embora Davi não tenha sentimentos espirituais ainda que estão completamente consertados ou completamente corretos, ele não diz, eu apenas sei que as coisas vão dar certo, estou apenas louvando ao Senhor e isso vai ser para o meu bem. Há um realismo emocional aqui que é incrível. Ele não vai encobrir o que ele sente com platitudes que não sejam verdadeiras de jeito nenhum. No entanto, o que mostra é que Davi nunca para de orar. Quando você passa por problemas, está frio, não consigo nem orar, isso é um sinal péssimo. Davi e Jó estão lutando, nem sempre o que eles falam é sábio, eles vão ter que se arrepender, mas eles nunca dizem, não quero mais orar, não sinto mais vontade de orar, não sinto vontade de mais nada, tenho vontade de fazer mais nada em relação a Deus, fiquei, sabe? Não, isso não acontece. Então esse equilíbrio perfeito de realidade emocional, e eu diria humildade espiritual, humildade intelectual e espiritual, e você deve sempre manter essas coisas juntas, não é? Apesar de emocionalmente eles não se mostrarem sempre maravilhosos naquelas situações, ou seja, ele admite, eu não estou sentindo a coisa certa, emocionalmente eu não estou sentindo todas as coisas que eu devia sentir, e ele não tenta fingir que está sentindo. Ele está sentindo, ele está falando a respeito daquilo, mas há uma humildade espiritual e intelectual aqui que ele nunca para de orar, porque ele nunca acha, apesar disso, em seu sofrimento, quando você se afasta de Deus, você é arrogante. Qualquer um de nós. Por quê? Se você se afasta de Deus no meio do seu sofrimento, você está dizendo o seguinte, eu não consigo ver nenhuma razão para isso estar acontecendo, portanto, não deve haver nenhuma. Isso não é apenas falacioso, isso é arrogante, isso é orgulhoso, né? Porque você não pode ver qual é a razão, então quer dizer que não existe?
Porque você não consegue ver qual é a razão porque Deus determinou determinada coisa ou ordenou aquilo lá, como você na tua mente não é capaz de entender, então não há uma explicação boa para aquilo. Porque se houvesse, a sua mente infinita ia saber. É arrogante. Porque você não pode ver, não quer dizer que não haja, e você sabe disso. É por isso que ele diz: eu boio a mão na minha boca, porque tu fizeste isso. Eu não consigo entender, mas ao mesmo tempo eu sei que tu fizeste. Então deve haver razões, simplesmente que a minha mente não alcança. Não porque não há razão. Isso mantém ele humilde. Ele não vai dizer: eu estou sentindo a coisa certa em relação a isso, mas ele nunca acha, então não há coisa certa nisso. Então você tem um Deus ao mesmo tempo grande e infinito, o suficiente para ter muitas razões, um Deus que pode usar a cruz para salvar o mundo. Um Deus desse tem uma mente que tem muitas razões que a tua razão não pode enxergar, ou ainda, mas você sabe que Ele tem. Então você continua aos seus pés. Você não há uma barreira. Você não diz: não consigo mais orar, não consigo mais buscar a face de Deus, não consigo mais nada, não é? Porque Davi diz isso. Ele está vendo: eu estou sendo esmagado, Deus. Mas ao mesmo tempo ele nunca parou de orar, nunca parou de buscar a face de Deus. E você vai ver que quando ele se levanta, ele vai adorar a Deus. Então aqui a gente está, ele no chão, em resumo, ele sabia que isso não era uma punição, que não era Deus fazendo ele experimentar parte do pecado dele. Em vez disso, era porque Deus o perdoou para fazer dele o que Deus queria que ele fosse. Era necessária uma cirurgia. Questões fundamentais da vida dele precisavam mudar, precisavam ser transformadas. No final, isso ia tornar ele mais sábio, mais rico, mais profundo e até mais feliz. Mas só fará isso quando ele estiver no chão, com realidade emocional e humildade espiritual e intelectual, e ele se apegar a Deus mesmo nessa situação, e nunca se afastar. Então aí estão elas. Porque ele fez essas coisas, porque ele sabe dessas coisas, porque ele leva essas coisas para a sua dor e para o seu sofrimento, ele se levanta. Ele não está se arrastando 10 anos depois, como aquela mãe. Ele se levanta, e ele não só faz isso, ele conta o seu segredo, não é? E alguém pode dizer assim: bem, isso é interessante, isso é sábio, mas eu não sei se posso fazer isso, não é? Ou então alguém diz: eu ainda estou no chão há muito tempo, isso é bom, eu posso anotar isso nas anotações do sermão, mas ainda assim eu não sei se posso fazer isso. Quando ele se levanta, ele nos conta o segredo, para que não haja essa argumentação. Como ele realmente sabe que isso não é punição, como ele sabe que aquilo é uma cirurgia, não é? Como ele realmente sabe que, apesar de não haver absolutamente nenhuma maneira de saber o que Deus está fazendo, em última análise, a longo prazo, é uma cirurgia em suas falsas confianças, e que o levará a uma alegria maior, porque levará ele realmente a dar glória a Deus, ou seja, Deus ter aquele peso que devia ter. Como ele sabe disso? 2 palavras de graça aqui, não é? Dele para nós e do Espírito para nós. Deus vem especificamente à sua vida e diz 2 coisas que asseguram isso a ele, e eu e você também precisamos que essas palavras sejam nossas de verdade, porque essa é a dinâmica. Deus dá a ele palavras de graça, ele assegura: você está perdoado e não está sendo punido por mim pelo seu pecado. Ele assegura de que ele é totalmente aceito, de que não há restrições na aceitação dele. Ele o assegura então da sua graça. Essas 2 palavras estão na verdade no final do verso 23, eu irei até ele, mas ele não voltará a mim. E no verso 25, ele enviou uma mensagem por meio do profeta Natã para chamá-lo de Jedidias.
Então aqui estão as duas coisas para a gente encerrar. A primeira é: eu irei a ele, mas ele não voltará a mim. Quando você lê isso, você pensa de maneira com as nossas informações, né, com o nosso conhecimento. Imediatamente você tende a pensar através do filtro do que você já sabe e do que é corrente na revelação agora, na vida cristã, após a morte e a ressurreição de Cristo, e tudo que a gente sabe a respeito da morte e da ressurreição. Certamente, de Jesus em diante, os escritos bíblicos são bastante óbvios sobre como é a morte, o que acontece e o que vem depois. Mas você deve ter em mente que os escritores bíblicos antes de Jesus tinham muito pouca informação sobre a morte e a vida após a morte. É por isso que havia aquela coisa de que entre os fariseus e saduceus, que eles acreditavam na Bíblia, acreditavam nos 5 livros da Bíblia, no Pentateuco, mas eles acreditavam que não existia vida eterna, porque as informações são muito escassas. Você não pode ler isso dizendo: todo mundo naquela época facilmente sabia que Deus salvaria assim, que você iria encontrar, eu irei a ti, mas você não irá a mim. Se você é um crente, você vai para Deus. Não, eles não sabiam disso com essa clareza que nós sabemos. Você vai ver que em um ou outro brilha uma luz mais clara e até revela-se a outros, mas não é um ensino assim. Então, por que Davi tem esse conforto? Porque ele é capaz de se levantar e dizer: eu irei até ele. O Salmo 16, que é outro salmo de Davi, nos diz que Davi recebeu uma palavra que as outras pessoas do seu tempo não tinham, que Pedro usa quando prega no dia de Pentecostes. Davi não estava falando a respeito dele, Pedro diz, mas sendo um profeta, ele estava falando a respeito de Cristo. Ou seja, é óbvio que Davi tinha uma revelação mais profunda do que as pessoas em geral na sua época. É óbvio que elas podiam ter acesso a isso através de Davi, mas não longe de ser com a clareza. Você vê que mesmo Pedro está explicando às pessoas que eram judeus e que liam a vida inteira o Salmo 16, mas nunca pensaram que era a respeito de Jesus que Davi estava falando, a respeito do Messias, não é? Então Deus vê a Davi e assegurou a ele, ou seja, uma palavra específica para Davi. Ele assegurou a Davi: eu aceitei, eu o perdoei, você estará comigo para sempre. Então ele tinha essa visão clara, não é? E isso faz ele levantar do chão, porque nada nessa vida pode separar ele da sua verdadeira herança. Você diz: bem, isso é bom, ele recebeu essa pequena palavra especial e também a do profeta, dizendo que mas Deus não veio e sussurrou nada para mim, de uma maneira inconfundível, que eu sou objeto do seu amor e de que ele me aceita completamente e que ele nunca está me punindo do meu pecado. Sim, ele deu uma palavra infinitamente maior do que ele deu a Davi através do profeta e através da revelação direta sobre a vida depois da morte. Quando Deus vem a Abraão e Davi e diz: a redenção não vai avançar a menos que o seu filho morra, essa é a única maneira de vocês terem ele de volta. Isso é terrível, mas ao contrário de qualquer outra concepção humana, religiosa, o Deus da Bíblia não nos pede para fazer nada que ele mesmo não tenha feito. Deus nunca pede para você sofrer nada que ele não tenha sofrido mais do que você. Isso é totalmente único. Se o Deus da Bíblia disse a si mesmo: não vai haverá redenção, a redenção não vai avançar, não vai acontecer a menos que meu filho morra, então o filho dele vai morrer. Essa é a única maneira de ter de volta aqueles que eu dei a meu filho na eternidade. E ele fez. Quando Deus diz a Abraão: para a redenção avançar, seu filho terá que morrer, tudo que Abraão fez foi oferecê-lo, e ele recebeu ele de volta. Quando Deus diz a Davi: para a redenção avançar, o seu filho terá que morrer, tudo que ele perde é uma criança que ele nunca chegou a conhecer, se relacionar com ela mesmo,
e que ele diz: eu irei a ela. Mas quando Jesus Cristo veio à terra e morreu na cruz para pagar a dívida do pecado, essa dívida sendo a separação eterna de Deus, que é a agonia suprema e infinita da alma. Na cruz o Pai e o Filho experimentaram uma separação infinita. Isso é castigo pelo pecado. Essa é a retribuição adequada. Jesus Cristo experimentou o inferno, as agonias infinitas na cruz. Ninguém jamais perdeu um filho como Deus perdeu um filho. Ninguém teve um filho que é realmente consigo e o perdeu. Ninguém teve comunhão com qualquer outro ser como o pai teve com o filho e o perdeu. E Jesus realmente perdeu essa comunhão e o pai. Então essa é a palavra de graça. Isso muda completamente a sua visão do sofrimento. Tem que mudar. Isso é tão claro na Bíblia que eu estava lendo algo que eu fiquei assim espantado. Por quem escreveu? Albert Camus, que é filósofo, escritor, é um monte de coisas, né? E ele nasceu em 1913, morreu em 1960. Ele era ateu. E ele fala sobre a vida ser uma agonia, um absurdo, né? Como outros. E num dos seus ensaios, a gente quase não pode acreditar quando lê, mas ele olhou, leu o que muitos cristãos não entendem, e esse homem que viveu totalmente secular e é um dos filósofos mais importantes nisso, e morreu assim. Ele diz o seguinte no seu ensaio: a solução cristã consistiu primeiro em que Jesus Cristo experimentou o sofrimento. O Deus homem sofre com paciência. O mal e a morte não podem mais então ser inteiramente imputados a ele, já que ele sofre e morre por aqueles que ele morre. A noite no Gólgota, Camus falando, é tão importante na história do homem apenas porque, em suas sombras, a divindade ostensivamente abandonou o seu privilégio legítimo, tradicional, viveu até o fim, inclusive o desespero final e a agonia da morte e da separação do seu pai. Assim se explica o Eloi, Eloi, lama sabachthani, e o terrível horror de Cristo em agonia na cruz. Não é espantoso? Quem está escrevendo isso é um ateu. Ele parece compreender melhor o que a Bíblia está dizendo do que muitos cristãos anos depois. Então essa é uma palavra de graça. Isso é muito melhor do que qualquer coisa que Davi já teve naqueles dias de revelação. Você vê, é tão clara a revelação hoje que mesmo um homem que não é regenerado pode compreender o que está sendo dito, apesar de não se transformar numa realidade para ele. Qual a palavra de graça? Um crente diz: isso não pode ser punição, porque toda a minha punição caiu sobre o coração de Jesus. Não sobrou nada. Quando você diz isso, você é tão humilhado, porque você tem o conhecimento verdadeiro e não apenas intelectual, de que Jesus realmente sofreu cada agonia de todo pecado que você comete. Que ele sofreu de verdade, não de maneira abstrata, mas de verdade. Ele experimentou cada dor infinita por cada coisa que eu fiz ou faço. E isso então mostra, Paulo diz, isso, Deus mostra o seu amor para conosco. O amor de Cristo nos constrange por causa disso. Isso muda completamente sua maneira de olhar para você e para as pessoas no mundo. Sem o Evangelho, você ainda olhará para o mundo como os amigos de Jó fizeram, às vezes como Davi fez. Um era um objeto, o outro era uma ferramenta, o outro era um obstáculo. Mas se o Evangelho entrar em sua vida, você de repente perceberá que realmente há dois tipos de pessoas no mundo, ambos sofredores. Não existe um tipo sem sofrimento. Há pessoas que constroem sua confiança em alguma coisa que não é Deus. Então, quando o sofrimento vem, tira as fontes de alegria daquela pessoa, e elas se tornam cada vez mais tristes, mais amargas, mais desesperadas, mais cínicas, mais deprimidas e com mais raiva.
e elas ficam piores no sofrimento, porque o sofrimento é exatamente tirar suas fontes de vida. Pense, um cristão pode morrer assim, sem fontes de vida verdadeira? Então, há pessoas que sofrem, que buscam construir sua confiança em Deus com base em seu sofrimento infinito por nós na cruz, que não é mais uma abstração. Então Deus se torna a fonte de alegria dessa pessoa, a fonte da sua vida. E quando o sofrimento entra em nossas vidas, nos leva a uma alegria mais profunda. Por quê? Nos leva mais para Deus, porque o sofrimento mostra aí quão efêmera é qualquer outra fonte no mundo, enquanto mostra mais a realidade da fonte verdadeira que eu tenho. E é por isso que Tiago está dizendo que é uma bênção na vida deles. Então há apenas 2 tipos de pessoas no mundo, e todas vão sofrer os 2 tipos. Há o tipo de pessoa que o sofrimento piora porque sua fonte de alegria é tirada, e há o tipo de pessoa que o sofrimento melhora porque o sofrimento está empurrando ela na direção da sua fonte de alegria. Deus, Jesus Cristo sofreu não para que a gente não sofresse, eu já disse, não é? Mas para que quando a gente sofresse, nós fôssemos transformados em alguém mais parecido com Ele. E essa é a sua palavra de graça. Se você não levar isso para o chão, para a dor, para o sofrimento, então Ele vai te esmagar, você não vai ficar melhor. E há a palavra de graça final aqui, que diz assim: então Davi consolou sua esposa Betseba, e foi até ela e deitou-se com ela. Ela deu à luz a um filho, e eles o chamaram de Salomão. O Senhor o amou, e porque o Senhor o amava, enviou uma mensagem através do profeta Natã, para chamá-lo de Gedidias. Então aqui está o final disso, o final incrível desse esmagamento inicial de Davi no chão, e porque ele levou as coisas certas para lá, o final. Davi teve muitas esposas, Davi teve muitos casamentos, Davi teve muitos filhos. No entanto, o que Deus faz é totalmente surpreendente em sua graça. Ele lhes dá um filho, outra criança. Davi o chama de Salomão, que quer dizer estou em paz. Estou em paz. Todas essas coisas aconteceram, a cirurgia, todas essas coisas, eu estou um homem em paz. Não estou lá no chão, não estou esmagado, eu estou em paz. Então ele botou o nome de Salomão. Mas Deus, isso é maravilhoso, se depois disso tudo sobrou uma paz que excede todo entendimento, e não um fiapo de culpa, de acusação, de escuridão, de luto. Então Deus manda o profeta com uma mensagem melhor ainda, e falou: não chame ele de Gedidias, que quer dizer o Senhor ama e se deleita nele. Você não está só em paz porque esse peso a respeito de você. Eu me deleito, eu me alegro, você é o meu prazer. De todos os casamentos, de todos os filhos, este é aquele através do qual o Messias vem ao mundo, a salvação de Deus, o que Deus tinha prometido a Davi antes. Ou seja, essa é a semente messiânica. Você sabe o que isso significa, né? Betseba, a mulher escarlate na história, e Davi, que assassinou para ter esse casamento. Deus traz Jesus disso. Deus faz dela a mãe de Jesus, uma das mães de Jesus, aquela linhagem de mulheres que são mencionadas até. Deus faz dela uma das portadoras da salvação. O que isso significa? Significa que não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa se cometeu adultério, não importa se é um assassino de aluguel, né, da máfia, em Cristo você é um Gedidias. Não é só que Deus te dá paz, Ele diz: eu me deleito em você, eu tenho prazer. Deus se deleita em você. Você, quando olha para a genealogia de Jesus em Mateus 1, não é?
conhecida, naquela época, isso era como o teu currículo. Por isso que as genealogias, elas não são completas. Porque você botar na genealogia, a ideia da genealogia é só dizer quem são os teus antepassados, de onde você vem, mas também era um currículo. Então você pulava às vezes algumas 2 gerações, 3, que só fizeram bobagem, que eram horríveis. Então você pulava, porque você não bota isso no seu currículo. Eu quero dizer que eu sou descendente daquele cara lá, daquele rei lá, daquela pessoa lá, aquele cara lá que fez tudo errado. Eu não quero, vou pular ele. Marcava corretamente a sua linhagem, mas tu tirava do currículo tudo. Como você faz quando vai fazer um currículo? Você só bota as coisas boas, né? E você coloca no teu currículo aquilo que você gosta mais, aquilo que você acha que é mais legal. Então, eles faziam a mesma coisa. Na genealogia de Jesus, em Mateus 1, diz esposa de Urias, diz até, nem fala Betseba, né? Deixa bem claro, para ficar bem, pode ser que alguém pudesse esquecer, né? O que significa? Ele está dizendo o seguinte: quando você é levado pelo Espírito a abraçar Jesus, não importa o que você tenha feito, Deus se deleita. Você é um G de dias, você é o meu prazer, você é o meu deleite. Não é só que eu achei um lugar para você e agora a gente não está mais em guerra. Não, há um deleite, é um prazer. Não importa quem você é. Colossenses 1:22 diz: somos santos e inculpáveis diante dos seus olhos. Não só isso, significa que não há nenhum plano B na vida daqueles que o Pai deu ao seu Filho. Esse foi um pecado terrível, isso bagunçou tudo, foi uma coisa horrível que Davi e Betseba fizeram, e ainda assim Deus trouxe o Messias disso. O que isso quer dizer? O que significa? Significa que se você pecar, há consequências. Às vezes cirurgias serão necessárias. Davi experimentou muitos tratamentos assim pelo resto da sua vida. Deus está dizendo: não peque, nunca ache que pecar não é nada, porque você está sob os meus olhos de graça. Há consequências, elas podem ser duradouras, elas doem. Cirurgias são coisas grandes. Não pense que não importa o que você faça, mas você não é capaz de colocar sua vida num plano B. Eu sou tão poderoso, e meu amor e a minha graça é tão grande, que eu vou tecer isso no plano A. Eu não vou. Você não estragou a sua vida e agora eu vou botar você para o plano B. Posso trabalhar ainda mais através de você após te levantar, após fazer a cirurgia adequada em você. Você não entende? Não há plano B para os eleitos. Eu tinha um plano para Davi, mas agora ele estragou tudo. Agora ele vai para o plano B, porque aquele plano A que eu tinha um bom mesmo já perdeu. Davi teria chegado a Betsabá, imagina assim, e dito: querida, nós vamos ter um filho que vai ser a salvação de Deus do mundo, é a linhagem da redenção, é a promessa que Deus fez para mim, que alguém dos meus lombos estaria para sempre. Então vai ser nosso filho, vai ser esse filho. E você pode imaginar Betsabá dizendo: você está brincando comigo, Davi? Eu sei que você quer me consolar, mas depois de tudo que a gente fez, que tipo de Deus nos daria algo tão grande? Eu acho que a única resposta que ele podia dizer era: que tipo de Deus é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém que Deus colocou em seu filho vai para o plano B porque bagunçou as coisas. Ele é tão poderoso que ele inclui até o pior da existência deles no plano A, e vão continuar lá, e o plano será exatamente o que ele fez. Ele vai dizer: você é o meu G de dias, meu deleite, meu prazer. Eu tenho em ti, eu me comprazo. Aquelas palavras que ele disse para Cristo em voz alta, para que nós ouvíssemos, que todos nós somos agora G de dias. Vamos ficar de pé. Pai, nós te agradecemos por esse breve tempo que estivemos juntos aqui. Que nós, Senhor Pai, venhamos realmente, Senhor Pai, levar para o nosso sofrimento, levar para as nossas perdas, levar para até, Senhor Pai, aqueles momentos que seriam meramente esmagadores, essas verdades. Porque
porque senão, Pai, jamais ficaremos lá esmagados, nos levantaremos como Davi. Será uma surpresa até para muitos, mas é isso que tu fazes. Esse é o poder do Evangelho, e o Evangelho é o teu poder para a salvação, de todas as formas. Inclui perdão, mas inclui mais, inclui cirurgias, porque tu não vais parar até que cada um de nós seja a perfeita imagem do seu Filho. Mas hoje, e não só naquele dia, tu já disse que todos nós que estamos em Cristo verdadeiramente somos Gedidias. Tu coloca sobre eles o teu prazer, o teu deleite. Não só a guerra acabou, mas há profundo deleite nessa comunhão contínua, que nós venhamos sentir o peso da tua glória então sobre nós, o peso de alegria, um peso de paz, um peso que faça, Senhor Pai, que nos momentos mais tristes e esmagadores nós possamos levar para lá essas verdades, porque nunca nossas fontes de vida realmente podem ser secas, porque elas não fazem parte sequer da criação, elas não estão sujeitas a nenhuma deteriorização, Senhor Pai, elas são eternas, porque elas são o que Tu és. Nos abençoe, nos conduz assim num mundo tão quebrado pelo pecado, para a Tua glória e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscita.
ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.